Eu vou ler na versão revista e corrigida. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira. Videira, quem sabe o que é a videira? Videira é uma planta, uma árvore. É uma árvore que dá o quê? Azeitona? Não. Abacate? Não. Qual é o fruto da videira? A uva. Jesus diz, eu sou a videira. Por que Jesus se compara à videira? A videira, ou o pé da uva, era, como é até os dias de hoje, extremamente importante para a vida do judeu. Em todos os sentidos. Histórico, comercial, questões de saúde. A videira, a uva, dela se produzia o vinho. E o vinho tinha uma importância tremenda no contexto de vida social, no contexto de vida política, no contexto de vida como um todo daquele povo. Jesus, ele se compara à videira, que tinha toda essa importância crucial, fundamental, para a economia daquele país, para a economia daquelas famílias. Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Um galho que está numa árvore recebe da seiva dessa árvore. As raízes, elas captam os nutrientes do solo e elas, com a água que também é captada, produz ali a seiva que, como que por veias, vai levar esses nutrientes para todas as partes da planta. Jesus está dizendo, eu sou a videira e vocês são as varas ou os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, ou seja, não basta ser um galho, porque um galho pode ressecar, não haverá mais seiva fluindo naquele galho, ele está ressecado, está morto. Um galho morto numa planta não mais tem a planta nele, a seiva não está mais nele, é isso que Jesus está dizendo, quando ele diz, e eu nele. Então eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Qual galho que está numa árvore que está seco pode dar fruto? Nenhum. E Jesus conclui dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Se vocês não tiverem da seiva que eu proporciono, vocês não têm como fazer nada. Vejam que Jesus está dizendo que nada se pode fazer sem Ele. Nada. Não pode ser bom pai, não pode ser boa mãe, não pode ser bom cidadão, não pode ser bom profissional, e não é no sentido de ter capacitação ou qualificação, mas de ser bem-sucedido. Não é possível ter verdadeira prosperidade, não se pode conquistar sonhos que prevalecerão para a vida, não se pode ser vitorioso em meio às dificuldades da vida, não se pode nada. Só aquele que se julga totalmente dependente de Deus, aquele que reconhece a sua insignificância, que está disposto a se entregar à vontade de Deus, e que é verdadeiramente servo do Senhor, discípulo de Cristo, que obedece os princípios e valores do Senhor, que preserva, que mantém um relacionamento com Deus, que faz com que a seiva, o fluir do Espírito esteja nele, é que verdadeiramente poderá experimentar do aconchego que é estar debaixo das asas, nos braços do Senhor, é quando se reconhece a sua total dependência de Deus.
Só aquele que se julga totalmente dependente de Deus, aquele que reconhece a sua insignificância, aquele que está nutrindo esse relacionamento, extraindo, se fazendo receptáculo do fluir do Espírito, pode experimentar a bênção de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, como diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, 27. O homem, quem é esse homem? Qualquer homem. Não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Espera aí, pastor. Tem tanta gente aí recebendo tanta coisa, e gente que não tem nenhum compromisso com Deus. Gente que nem cristão é. Gente que se não está recebendo de Deus, está recebendo de quem? Pois é. De quem? Jesus diz que nada podemos fazer sem Ele. Por que nada podemos fazer sem Jesus? Primeiro, porque o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Se está o mundo inteiro sob o domínio do maligno, quem está dando? É Deus? Ou é o maligno? Alguém pensou e já disse para si mesmo, é o maligno? Não, é Deus. O maligno não tem nada, ele não é dono de coisa nenhuma. Ele está dominando aquilo que Deus criou e colocou sob os cuidados do homem. Então, não podemos fazer nada sem Jesus nesse mundo. Nós, os crentes, nós, aqueles que cremos em Deus, porque o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Você diz que crê em Deus? Crê, pois o diabo, Satanás, o príncipe das trevas, ele está dominando o mundo inteiro. Tudo aquilo que Deus criou e colocou sob os nossos cuidados, através dos nossos pais Adão e Eva, estão hoje sob o domínio do maligno. Por isso, sem Jesus, nós não podemos fazer nada, porque como seres humanos, nós perdemos o direito de domínio quando nosso pai Adão se submeteu ao maligno lá no princípio, quando ainda estava no Éden. O maligno, ele é incomensuravelmente mais poderoso do que nós. O menor dentre os espíritos imundos a serviço dele, que conspiram contra nós, é muitas vezes mais poderoso do que nós. É por isso que quem tem ódio por outra pessoa, por algo que lhe foi feito de mal, não consegue perdoar. É por isso que quem tem um vício não consegue se livrar dele. É por isso que um crente vê um ímpio e corrupto ganhar uma promoção que deveria ser dele, que é honesto, digno, e fica sem entender bem o que está acontecendo. A nossa sabedoria e capacidade humana, queridos, são nada diante destas coisas, porque nelas existe o domínio do maligno. Não devemos julgar, saber coisa alguma, pois tudo o que temos e somos vem do Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo, da parte de Deus, diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Muitas pessoas tentam ser pessoas boas, pessoas honestas, que fazem o que é certo. Mas Jesus diz que a única maneira de viver uma vida verdadeiramente boa é ficar perto dele. Como um ramo preso à videira, um galho que está preso ao caule e que recebe os nutrientes, a seiva que a planta produz. A parte de Cristo, os nossos esforços, eles são infrutíferos. Quem está em mim, diz Jesus, e eu nele.
Você está preso à videira que é Cristo e tem recebido o alimento e a vida oferecidos por Ele? Senão você está perdendo um presente especial que Ele tem para você. Permanecer em Cristo significa acreditar que Ele é o Filho de Deus. Permanecer em Cristo significa recebê-lo como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Permanecer em Cristo significa fazer aquilo que Deus diz e não o que se acha ser o certo. Permanecer em Cristo significa continuar a crer no Evangelho, naquilo que Deus disse, a despeito do que aconteça. Permanecer em Cristo significa relacionar-se com amor à comunidade dos crentes, o corpo de Cristo, chamado igreja. Nos últimos tempos, nós temos uma palavra que vem sendo muito utilizada por coaches, sociólogos, psicólogos, políticos e até pastores. É a palavra empoderamento. Empoderamento da mulher, empoderamento do negro, empoderamento do índio, empoderamento do pobre. Mas o que significa esse empoderamento? Empoderamento, na boca de todos esses, no contexto apresentado por todos eles, é a ação de se tornar poderoso. É se tornar poderoso. É um movimento de emancipação individual, cuja busca é ter domínio sobre a própria vida. Você já ouviu frases como, você pode, você é capaz. O problema dessas frases de efeito é que elas funcionam para levantar o moral de quem se sente para baixo, mas não pode verdadeiramente promover a realização e conduzir a pessoa à vida vitoriosa que ela tanto anseia. Uma vida vitoriosa que permanece, que é perene. Porque qualquer esforço sem a dependência de Deus é caminhar na direção que nossos pais Adão e Eva andaram. Por isso foram separados de Deus e o maligno passou a dominar o mundo inteiro. Porque aquilo que Satanás ofereceu ao homem, quando falando à mulher, foi: Deus sabe que o dia que você se tornar empoderado, você vai se tornar como Ele. Mas se queremos ser abençoados e vitoriosos, temos que viver conectados e dependentes do Senhor Jesus. Se você quer experimentar a vida abundante somente possível através dele, o que você precisa é fazer uma aliança com Ele. Faça isso hoje. Receba hoje Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Você não precisa de empoderamento. Você precisa do poder daquele que tudo pode. Você não precisa de empoderamento, de uma ideia filosófica que penetre a tua mente, a tua alma e te faça sentir-se fortalecido para enfrentar essa dificuldade, que ali na frente haverá outra, e outra, e outra. E em algum momento você vai se encontrar novamente incompetente, exatamente porque o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Se há alguma coisa que há em você e você não consegue vencer, não consegue romper, é porque você precisa não de empoderamento, você precisa do poder daquele que tudo pode, o Senhor Jesus. E é Ele quem diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Você quer se conectar com Jesus e passar a ter a vida abundante que Ele prometeu? Se você não tem experimentado isso,
Entrega hoje a tua vida para Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Faz uma aliança com Ele. Ele é ser pessoal, Ele não é uma força da natureza. Ele pode te ouvir, Ele pode te ver, Ele conhece o teu pensamento, Ele sabe a intenção daquilo que vai brotar da tua boca e vai ser dito antes que chegue à tua consciência, Ele já sabe. Tudo que você precisa é fazer uma oração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou incompetente, que todo empoderamento humano, que toda palavra de positividade que eu tenho recebido não é possível, não é suficiente para me fazer capaz e competente contra todas as hostes espirituais da maldade que conspiram contra mim, para que eu não consiga ser feliz. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades. É contra os seres espirituais da maldade que estão aqui interagindo conosco para impedir-nos de sermos vitoriosos, abençoados, de sermos uma vara que dá muito fruto. Se você é esse alguém que já se sente ressequido, sem brilho, sem prazer na vida, entrega hoje tua vida para Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu estou desse jeito, mas eu tenho crido, eu creio que o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o Deus Criador do céu e da terra, com o Pai e com o Espírito Santo. Eu entrego hoje a minha vida ao Senhor, para viver pelos princípios e valores da Tua palavra, porque eu quero ser essa vara que vai dar muito fruto. Eu quero ser essa vara que vai estar no Senhor e o Senhor nela. Eu quero ser esse alguém que experimenta e que vive a vida abundante que o Senhor prometeu. Então eu faço com o Senhor essa aliança hoje. Receba Jesus. Meu irmão, se você já está se sentindo uma vara ficando seca, porque a tua comunhão com o Senhor anda arrefecida, você está fragilizado, você permitiu-se ouvir vozes que não eram a do Espírito Santo, e já tem estado afastado, tem seus passos se afastando da comunhão com o Senhor e do corpo de Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E elas se farão novamente, porque sempre haverá um amanhã para construir uma página nova na sua existência. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Pensa um pouquinho sobre isso. Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas para você? Você tem sentido como se estivesse ficando seco? Você tem experimentado uma situação que você não consegue mais nem chorar? Houve um tempo que eu vivi numa realidade de afastamento tão grande de Deus, as coisas para mim não iam bem, que um dia eu fiz uma oração para o Senhor: Senhor, eu queria poder chorar, para eu conseguir colocar pelo menos para fora toda essa angústia, essa coisa pesada, ruim, amarga, que está dentro de mim. Não consigo nem chorar. Eu já me sinto insensível para as coisas. Eu sei que isso não é bom. E foi quando eu comecei a buscar Jesus assim, que o Senhor foi injetando de novo a sua seiva em meu viver. Olha, se você se sente desse jeito, coloca a sua vida agora no altar do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu não quero ser esse galho seco. Eu não quero ser essa pessoa que experimenta essa sequidão. Não, Senhor. Eu quero ser um galho verdinho, que recebe a seiva gostosa do Teu Espírito, que vai me conduzir a ter folhas
flores, frutos. Eu quero viver, Senhor, tudo que o Senhor conquistou naquela cruz e que é direito e herança para a minha vida. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um galho novo. Eu preciso viver a vida do Senhor na minha vida. Meu irmão, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, só nos afastam de Deus e da comunhão com o corpo de Cristo. O inimigo trabalha para que em nossa mente nós nos aprisionemos àquilo que parece verdade dentro de nós e para nós, mas que contraria a verdade que é a palavra de Deus. Você pode continuar a viver desse jeito e nunca vai experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, e para você, Jesus será sempre uma história muito bonita e bem contada. Mas somente aqueles que reconhecem que já têm tentado de tudo e reconhecem a sua incompetência diante dessa realidade e entregam sua vida para Jesus e passam a caminhar com Ele e fazem uma aliança com Ele para viver pelos princípios e valores da palavra dEle. Entenda, a seiva do Espírito é a palavra de Deus fluindo dentro de você, fluindo dentro de mim. A seiva do Espírito é a comunhão nossa com o Espírito Santo. Quando nós dobramos o joelho, ou sentados, ou como for, abrimos nossa boca para falar e ter comunhão com Ele. Relacionamento. Não é possível experimentar do fluir do Espírito Santo, sendo meramente um membro de igreja ou participante, um visitante, se não tiver compromisso e aliança com o Senhor da igreja. O Senhor, Ele não está em busca daqueles que sejam religiosos, mas daqueles que queiram ser varas que deem fruto.